A maior rivalidade dos quadrinhos com certeza é Marvel vs DC, ou DC vs Marvel. Mas as duas editoras já mostraram que a rivalidade é amistosa, sempre se respeitando e até mesmo já chegando a trabalhar juntas algumas vezes. Inclusive com uma série de encontros que ficou conhecido como o Conflito do Século, surgindo em 1996, onde até mesmo os leitores é quem definiam alguns combates, o que ficou meio polêmico com o tempo. Eu já fiz vídeo aqui sobre as 3 minisséries desse encontro, dando a minha opinião sobre elas e até mesmo falei sobre o universo amálgama que surgiu a partir disso. Eu já fiz esses vídeos de forma separada, então esse vídeo agora é um compilado com tudo isso para caso você queira assistir tudo de uma só vez, como se fosse um quadrinho encadernado. Por isso, aqui não vai ter nada de diferente com relação aos vídeos anteriores, é realmente um compilado. Se você quiser inclusive ver os vídeos originais, o link para eles tá aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa em Manhattan, com o Homem-Aranha Ben Reilly na época se balançando entre os prédios da cidade, até que ele vê um mendigo num beco encostado num tipo de caixa brilhante. O Aranha acha aquilo estranho e ao se aproximar, algo ainda mais estranho acontece. Aquela luz o atinge e ele simplesmente desaparece, surgindo num outro lugar em frente ao Coringa. O Homem-Aranha não estava mais em Nova York, ele está agora em Gotham. Na mansão Xavier, em Westchester, os X-Men estão lutando contra o Fanático, quando de repente uma luz o atinge também, e ele desaparece no meio de um golpe, e quando ressurge, termina dando o soco num prédio. Mais precisamente, no Planeta Diário em Metrópolis, o que faz com que o Superman apareça na sua frente para confrontá-lo. Isso começa a acontecer em várias partes pelo mundo. Capitão América some no meio de um combate contra a Hydra. Mulher Maravilha desaparece no meio de um salvamento. Hulk, Superboy, Aquaman, Flash, Thor, alguns X-Men, entre vários outros heróis e até mesmo alguns vilões passam pelo mesmo. O Batman, por exemplo, se vê enfrentando um mercenário dentro da Batcaverna, onde o vilão surgiu totalmente do nada. Enquanto o Robin, Tim Drake, desaparece e surge no quarto da Jubileu. Essas anomalias começam a acontecer em todo lugar, tanto no universo Marvel quanto no universo DC. E para tentar investigar melhor, Peter Parker, que na realidade era Ben Reilly, se torna fotógrafo do Planeta Diário ao lado do repórter Clark Kent. Alguns heróis acabam se conhecendo e juntando forças contra os vilões, onde até mesmo eles acabam se conhecendo, como é o caso de Thanos e Darkseid. Enquanto a Jubileu se torna amiga do Robin e começa até a desenvolver alguns sentimentos por ele. Enquanto tudo isso acontecia, naquele beco, a caixa brilhante do mendigo brilhava cada vez mais, enquanto um jovem chamado Axel Asher, que passava por ali, se aproxima. Só que isso fazia parte de algo muito maior. Algo que preocupa até mesmo o Espectro no universo DC e o Tribunal Vivo no universo da Marvel, porque isso poderia ser um caminho sem volta. No início existiam 2 irmãos, 2 entidades, 2 universos que englobavam o todo, cada um de um lado diferente da existência. Esses irmãos se confrontaram em combate, algo que gerou uma explosão de morte e renascimento. Com isso, os irmãos foram separados e cada um criou seu próprio multiverso. Essas entidades são simplesmente a representação de toda a Marvel e de toda a DC. Só que à medida que o universo se expandia e o tempo passava, os irmãos começaram a se lembrar um do outro, e isso era algo catastrófico. Os irmãos são muito competitivos e cada um quer ser único. Por isso, eles vão voltar a se enfrentar, mas ao invés de um combate direto, eles vão usar os seus super seres. E o lado que perder essa disputa vai simplesmente desaparecer, porque o irmão vitorioso queria ser único. Acontece que desde o conflito que gerou a reestruturação desses irmãos, alguns fragmentos ficaram perdidos. Um deles era o que estava dentro daquela caixa do mendigo no beco. Aquilo, na verdade, era um portal entre os 2 mundos.
O Mendigo também era um desses fragmentos, que pertencia aos dois universos, e ele deveria ser o responsável por manter esses mundos separados. Esse Mendigo era chamado de Acesso. O encontro das duas entidades irmãs fez com que esse portal começasse a se descontrolar, e é o que vem causando essas alterações, enviando heróis de um universo para outro. Só que o jovem que tinha se aproximado ali no beco não era um acaso. Ele também é um desses fragmentos. E como o velho mendigo precisava passar o seu posto adiante, ele libera o seu poder para Axel e o torna no novo guardião. Um ser com o poder de transitar livremente de um universo para o outro. Ele se torna o novo Acesso. Só que enquanto isso acontecia, os irmãos começaram a lutar entre si, para decidir quem deve sobreviver e quem deve ser destruído, e a sua mensagem foi passada para todos os seus campeões. Então isso faz com que os super seres tenham que batalhar entre si mesmo contra a sua vontade, porque a sobrevivência do seu mundo dependia disso. Shazam e Thor se enfrentam primeiro, onde Thor acaba vencendo, mas o deus do trovão perde o seu martelo, que é levado pelas luzes do portal até o outro universo, onde é encontrado pela Mulher Maravilha. E quando ela vê aquele artefato, ela simplesmente consegue levantá-lo. A Mulher Maravilha era digna do poder do Mjolnir. Longe dali, nas águas, o Aquaman enfrenta o Namor, e usando seu gancho na época e o seu poder de controlar uma baleia para que paralise o Namor, o Aquaman vence. O Flash e o Mercúrio se enfrentam, mas num acidente de caminhão, o Flash para salvar as pessoas. O Mercúrio então aproveita para atacar, mas hesita por um momento, e é onde o Flash recupera o fôlego e vence. Robin e Jubileu são forçados a se enfrentarem, mesmo Jubileu tendo se apaixonado pelo garoto prodígio, e sem golpeá-la, usando as sombras ao seu favor, com uma bate-corda, o Robin a supera. No espaço, o Lanterna Verde Kyle Rayner enfrenta alguém que ele já enfrentou no passado em outro crossover, o Surfista Prateado, e aqui o surfista sai vitorioso. Pelas construções da cidade, a Mulher Gato enfrenta a Elektra, e mesmo que as duas sejam extremamente habilidosas, nesse combate, a Elektra vence jogando a Mulher Gato numa grande caixa de areia. Num bar, Lobo e Wolverine entram em confronto, onde os dois lutam e acabam parando atrás de um balcão destruído, e de alguma forma, o Wolverine se levanta vitorioso. Tempestade e Mulher Maravilha se confrontam, mas pra ser justa, a Mulher Maravilha decide lutar sem o Mjolnir. O problema é que desse jeito, ela acaba sendo superada e a Tempestade leva a vitória. Homem-Aranha é confrontado pelo Superboy, mas o Aranha é mais habilidoso. E um detalhe aqui é que o Superboy é um clone lutando contra Ben Reilly, que surgiu exatamente na saga do clone. Superman e Hulk lutam num combate de força física mesmo, um combate de trocação de soco, onde o Superman se mostra superior. E por fim, Batman e Capitão América testam as suas habilidades marciais. O combate se passa num esgoto e, usando o terreno ao seu favor, o Batman vence. Mas, no fundo, os dois acabam se ajudando a sair dali. E logo que voltam para as ruas, os dois heróis se encontram naquele beco com aquela caixa brilhante, com o tal mendigo e com Axel, o novo Acesso. Axel então aproveita os dois para usá-los. Ele toca no Batman e no Capitão América e usa uma energia desconhecida. O problema é que o caos dos combates entre universos começa a afetar tudo e, se um superar o outro, o derrotado vai acabar sendo totalmente destruído e esquecido. Então, para evitar a catástrofe total, o Espectro e o Tribunal Vivo têm um plano. Eles vão criar uma ponte. Eles serão a cola que vai manter tudo unido, evitando que um dos mundos desapareça. Só que, com isso, um novo universo é criado. Onde todos os aspectos são mesclados. Essa é a criação do Universo Amálgama. Nesse Universo Amálgama, a união do Tribunal Vivo e do Espectro mantém tudo em funcionamento, mas esse é um universo que não deveria existir. Um lugar onde os habitantes acreditam que sempre foi assim. E com heróis mesclados em um só, eles vivem como se tudo fosse daquela maneira. Heróis como o Garra das Trevas, uma mescla entre Batman e Wolverine, e o Super Soldado, uma mescla entre Superman e Capitão América.
Esses heróis caçam vilões normalmente, mas os dois são levados até aquele beco com acesso onde o velho mendigo passa o resto do seu poder para Axel e acaba morrendo. Então Axel, que atraiu o Garra das Trevas e o Super Soldado até ali, os toca, porque antes da criação do Amálgama, ele escondeu um fragmento de cada universo dentro deles. E agora, ao tocá-los, ele os retira, fazendo com que o Espectro e o Tribunal Vivo consigam refazer os seus próprios universos de volta ao normal, acabando com a mescla. Com isso, os heróis começam a se ajudar em vez de brigar. Eles se unem contra os reais vilões. Só que as entidades irmãs querem guerra, querem saber quem é melhor, Marvel ou DC. Por isso, os irmãos começam um combate entre eles próprios, e não mais através de seus super seres. Usando Batman e Capitão América então, o acesso os leva até outro plano, até frente dos dois irmãos, para evitar um combate que pode acabar com toda a existência dos dois mundos. Os heróis tentam impedir, mas não tem nada que possam fazer. E no meio da luta, os irmãos atingem os heróis, só que isso lhes dá visão sobre suas vidas. A visão de como Batman era uma criança que perdeu os pais, como ele teve que superar os seus medos, como mesmo sofrendo se tornou um herói, o líder da Liga da Justiça. Enquanto ao atingir o Capitão América, eles veem como Steve Rogers era corajoso desde sempre, como foi submetido a um experimento, como combateu em guerras e, por essa dignidade e coragem, se tornou um herói, o líder dos Vingadores. Percebendo então as suas criações, a vida dos seus heróis inspira as entidades irmãs, vendo como cada um tem o seu valor e que eles podem sim coexistir. Então os dois irmãos apertam as mãos e dizem uma única frase: "Você lutou bem". Depois de tudo resolvido, os irmãos reestruturam seus universos de volta ao normal. Os heróis não têm certeza do que realmente aconteceu. Os únicos que sabem parte do que houve é o Batman e o Capitão América. E o único que sabe exatamente de tudo é Axel Asher, porque a partir de agora ele se torna o guardião, o portal e o caminho entre os dois mundos. Ele é o acesso. E é desse jeito que termina a história. Uma das definições da palavra amálgama é basicamente a fusão ou a mistura perfeita de coisas distintas que formam um todo. Mas o que eu vim falar aqui é obviamente sobre HQs. Então nesse contexto, Amálgama foi um selo de quadrinhos criado em 1996 de forma temporária, e as donas desse selo eram a Marvel e a DC. Era na verdade uma espécie de editora fictícia criada a partir de um evento, de uma fusão de universos, e a partir dela algumas histórias foram publicadas. Os fãs de quadrinhos, principalmente dos anos 90, adoravam ver brigas entre heróis, e muitos queriam ver lutas entre heróis da Marvel contra heróis da DC. Saber se o Superman era mais forte que o Hulk, se o Capitão América ou o Batman eram melhores lutadores e coisas desse tipo. Então as duas editoras resolveram fazer um crossover finalmente, colocar de fato esses heróis para lutar entre si. Para isso, todo um contexto foi criado e em 1996 surgiu a primeira série batizada Marvel vs DC, DC vs Marvel, e no Brasil ficou conhecido como o conflito do século. Eu acabei de fazer a história completa dessa HQ, então vou deixar o link aqui na descrição. Primeiro você assiste para entender exatamente como isso aconteceu e depois continua esse vídeo aqui para entender o que é o amálgama. Mas basicamente, quando a junção dos universos e das editoras aconteceu na história do conflito do século, surgiu essa nova realidade, o universo amálgama. Aqui, essa realidade foi apresentada como se existisse há décadas, desde a era de ouro dos quadrinhos. Era como se até tivesse passado por reboots também, com um mega evento que nunca existiu na verdade, chamado Crise Secreta da Hora do Infinito, uma mistura dos nomes Crise nas Infinitas Terras com Guerras Secretas, com Zero Hora e com Desafio Infinito. O universo amálgama era literalmente uma mescla de elementos das duas editoras, então os personagens aqui eram totalmente diferentes do padrão. Por exemplo, não existia um Batman,
mas existia o Garra das Trevas, uma mescla de Batman com Wolverine. E ele não era Bruce Wayne, seu nome civil era Logan, porque Bruce Wayne era na verdade um agente da SHIELD no estilo Nick Fury. Todos os personagens tinham um background, tinham as suas histórias de origem bem definidas, claro que sempre mesclando os elementos dos mundos distintos para isso. Os heróis e vilões não tinham consciência de que algo estava errado. Nessa nova cronologia que foi inventada, eles sempre foram dessa forma. O único que tinha a percepção de que aquilo não era natural era o Acesso e o Doutor Mistério, uma amálgama do Doutor Estranho com o Senhor Destino. As revistas tinham até cartas falsas de fãs nas publicações, com endereços mesclados de lugares diferentes dos Estados Unidos, inclusive. Então não só as histórias das HQs foram afetadas, como de verdade a Marvel e a DC se movimentaram muito, trataram o projeto como uma editora de verdade e apostaram forte nessa ideia, que claro que era para ganhar dinheiro com o crossover, mas também porque era algo que os leitores da época queriam muito. O problema é que a qualidade dos roteiros talvez foi algo deixado um pouco de lado. Em 1996, o Universo Amálgama publicou as revistas com esse selo. 6 eram feitas pela DC e 6 feitas pela Marvel. E essa ideia se repetiu em 1997, de novo com 6 revistas de cada publicadas, completando 24 HQs exclusivas lançados pelo selo Amálgama. Houve também uma parte 3 do crossover, mas dessa vez o Universo Amálgama não existiu mais aqui. Por incrível que pareça, o crossover fez parte do cânone, da cronologia oficial das duas editoras, principalmente pela existência do personagem Acesso, que chegou até mesmo a aparecer numa revista oficial do Lanterna Verde durante a terceira série em 1998. Mas como os direitos do personagem são divididos entre Marvel e DC, ele nunca mais foi utilizado. A DC não chegou a catalogar o Universo Amálgama, enquanto a Marvel tem catalogado essa realidade primeiro como sendo a Terra 692 e depois com a numeração sendo alterada para a Terra 9602. Pode parecer uma realidade totalmente estranha, pode ter sim uma baixa qualidade, até porque nos anos 90 o foco era a arte e não o roteiro, mas é um marco das histórias em quadrinhos. É algo inimaginável hoje em dia, e que criou alguns dos personagens mais bizarros e interessantes ao mesmo tempo. Mas para falar um pouco mais sobre esses personagens em específico, isso é história para outro vídeo. Começando logo com o mais conhecido, a fusão entre os dois personagens principais de cada editora na época. O Garra das Trevas é uma mescla entre Batman e Wolverine. Depois do assassinato dos seus pais quando ainda era criança, Logan Wayne foi morar com o seu tio no Canadá. Só que ele também foi morto, e com o passar dos anos, Logan se alistou na Força Aérea, onde conheceu Creed Age Queen. Ambos foram submetidos ao projeto Arma X, onde Logan teve Adamantium ligado aos seus ossos. Por isso, o personagem tem todos os poderes do Wolverine, além das garras, somado ao lado obscuro, sombrio e tático do Batman. Inclusive aqui, a sua classificação é metamutante, sendo a palavra também uma amálgama entre meta-humano e mutante. Mas acontece que Logan era considerado uma falha porque ele manteve a sua consciência, então ele não poderia ser controlado. Enquanto Creed foi considerado um sucesso, sendo rebatizado de Hiena. O Hiena é uma mescla do Dentes de Sabre e do Coringa, as contrapartes do Garra das Trevas, mantendo a força bruta de um e a loucura do outro, se tornando uma máquina de matar sem remorso e sem piedade. O corpo do Garra das Trevas era Logan, então Bruce Wayne acabou se tornando outro personagem nesse universo, onde ficou conhecido como Bruce Wayne, agente da SHIELD. Uma mistura entre Bruce e Nick Fury. Aqui, esse agente foi desde jovem treinado para lutar contra a Hydra e usou a fortuna dos pais, mortos quando ainda era criança, para comprar a SHIELD e lutar contra o seu maior inimigo, Lex Luthor, o Caveira Verde. Outra metamutante desse universo é Ororo de Themyscira, conhecida também como a Amazona.
Quando criança, o seu pai encontrou uma estatueta dourada numa expedição no mar Mediterrâneo e lhe deu de presente. Mas Poseidon viu isso como um roubo e atacou a embarcação, causando um naufrágio, matando os pais da garota e a enviando até a terra das mulheres guerreiras. Assim, criada pela rainha Hipólita, a princesa Ororo se torna a mais habilidosa amazona, além de desenvolver poderes de controlar o clima. Sendo a mescla das minhas duas personagens femininas favoritas de cada editora, a Tempestade e a Mulher Maravilha. Agora a gente tem uma mescla entre os dois heróis mais escoteiros das editoras, o Super Soldado. O jovem Clark Kent atuou na Segunda Guerra Mundial e foi voluntário no projeto Super Soldado. Ele foi injetado com um soro especial usando células de um alienígena e radiação solar. E assim, o rapaz ganhou os incríveis poderes de super força, visão de calor e tudo mais. Obviamente, sendo uma fusão entre Superman e Capitão América. O projeto Cadmus, liderado pelo General Ross, tentou clonar o super soldado. E um dos jovens cientistas que participou do experimento era Peter Parker. Mas ele morreu numa explosão do laboratório, e isso despertou o clone. O General Ross o adotou e, honrando o nome do jovem cientista, batizou aquele clone de Peter e lhe deu o seu sobrenome, Ross. Assim, Peter Ross surge com habilidades sobre-humanas e com uma capacidade de desafiar a gravidade escalando paredes como se fosse uma aranha. E quando o General Ross foi morto por um bandido, o jovem Peter percebeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como dizia o seu pai adotivo. Assim, com uma arma de lança-teias, sendo obviamente uma mescla do Superboy com o Homem-Aranha, surge o amigão da vizinhança, o Spider-Boy. O milionário Hal Stark, fundador da Stark Aircraft, é o Lanterna de Ferro. Hal foi levado por uma força verde até uma nave alienígena caída na Terra, só que ali ele sofre um acidente que o deixa com estilhaços presos no seu peito. Ao entrar na nave, Hal encontra um alienígena morto e ao seu lado uma bateria verde. Então, usando aquela tecnologia alien, ele constrói uma armadura alimentada por aquela bateria. Um reator acoplado no seu peito que o deixaria vivo, e usando esse mesmo reator, Hal consegue manipular construtos criados pela força de vontade, sendo obviamente uma mescla entre Homem de Ferro e Lanterna Verde. Agora, tem um personagem aqui que acabou sendo dois na verdade, o Speed Demon. Blaze Allen era um motoqueiro de circo e se casou com Iris Simpson, mas ela teve a sua vida drenada pelo espectro da noite. Assim, o mago Merlin surgiu para Allen e lhe ofereceu ajuda, o unindo ao demônio Etrigan, se tornando assim o Speed Demon, sendo uma fusão entre o Flash Barry Allen e o demônio Etrigan. Mas quando seu sobrinho Wally West descobriu isso, ele partiu para ajudá-lo, também incorporado por Merlin, agora com outro demônio, o Espírito da Vingança, e usando a moto do tio, ele se torna no segundo Speed Demon. Dessa vez mesclando o Flash Wally West com um motoqueiro fantasma. Seguindo a lista, a gente tem uma mescla de deuses agora. Thor, o deus do trovão, fundido com Orion dos novos deuses, se tornam Thorion de Asgard. O herói é filho adotado de Odin, possui a astroforça vinda da fonte e é o protetor de New Asgard. Ou seja, não só o personagem aqui é uma mescla, mas todo o seu mundo. Asgard e o Quarto Mundo são uma grande fusão, tanto que um dos itens mais poderosos desse lugar é o Cubo Materno, uma mistura de cubo cósmico com caixa materna. E o grande vilão aqui é Thanoside. O governante de Apocalipse, apaixonado pela morte, é uma das maiores ameaças dos heróis dessa realidade e tem os poderes e ambições das suas contrapartes, Thanos e Darkseid. E ainda falando sobre vilões, outro extremamente perigoso é o Dr. Apocalipse, ou Dr. Doomsday. Victor Von Doom era um cientista do projeto Cadmus que era obcecado em estudar um alienígena. Só que um fragmento da criatura explodiu no rosto de Von Doom, mesclando o seu DNA e o transformando no próprio monstro. Claramente uma junção entre Doutor Destino e Apocalipse.
E ele foi também o causador da criação do grupo Desafiadores do Fantástico, além de ser um dos vilões principais ao lado de Thanoside na fictícia mega saga Crise Secreta da Hora do Infinito. Além desses vilões, tem um agora que é uma entidade, o Galactiac. Ele atravessa pelo universo em busca de planetas, se alimentando da sua força vital para recarregar as suas células de energia. É a amálgama entre Galactus e Brainiac, dito como a fusão definitiva entre mente e máquina. Seguindo a lista, a gente tem agora um dos personagens mais bizarros, uma fusão completamente inesperada e impensável. Lobo, o Pato. É um anti-herói, um caçador de recompensas espacial. Totalmente violento e insano, é imortal e mestre do Quack Fu. Com a aparência de pato, fumando um charuto, com braços musculosos e com um grande arsenal de armas, é uma mistura entre o Lobo e Howard o Pato. E para finalizar, o meu personagem favorito desse universo, o Doutor Mistério. Seu nome é Charles Xavier, mas ele é também uma fusão entre Senhor Destino e Doutor Estranho. Enquanto o metamutante Charles Xavier vagava pelo Himalaia, ele foi encontrado por Nabu, o Sábio. E usando seu elmo, Charles se torna o Mago Supremo. Tão supremo que ele é o ser mais poderoso do universo Amálgama e é o único, além do acesso, que sabe que essa realidade tá errada, que é uma criação vinda de uma anomalia. Ele é quem manipula esse universo para ser do jeito que ele achar melhor. Por isso, se autoproclama como o seu guardião. E para isso, ele deseja manter o Amálgama vivo a todo custo. Existem vários outros personagens criados para esse imenso universo Amálgama que tiveram que ficar de fora dessa lista, como por exemplo o Aquamarino, a fusão entre Aquaman e Namor, a Shatterstar Fire, a fusão entre Shatterstar e Stellar, e grupos como a Patrulha X, a fusão entre Patrulha do Destino com a X-Force, os Desafiadores do Fantástico, a fusão entre Desafiadores do Desconhecido e Quarteto Fantástico, e a Liga da Justiça X, a fusão entre Liga da Justiça e X-Men. A história começa praticamente um ano depois do fim do primeiro crossover, e agora Axel Asher, o Acesso, vive a sua vida tranquilamente com a sua namorada Ming. O problema acontece quando ele a encontra no restaurante dos pais da garota e de repente Axel começa a ter algumas dores de cabeça e a sentir alguns distúrbios, relembrando do caos que passou quando os universos se uniram. O Acesso tem livre passagem entre os dois mundos, tanto para o universo Marvel quanto para o universo DC, e ele é o guardião dessa passagem. Ele sabe que alguém de uma realidade não poderia ficar muito tempo perdido na outra, ou talvez os mundos começariam a se mesclar outra vez. E isso desperta ainda mais a sua atenção quando ele tem uma visão de que o Venom foi transportado para o outro mundo, mais precisamente para Metrópolis. O Acesso sai daquele restaurante e vê algo que lhe chama a atenção. O prédio bem em frente tem um símbolo esquisito, mas por enquanto ele ignora isso. O que mais o preocupa é a presença do Venom naquele lugar. A criatura começa a atacar Metrópolis sem saber onde realmente está. Então Superman aparece para combatê-lo, iniciando um grande combate. O Acesso tenta ajudá-lo, mas o Superman nunca chegou a conhecê-lo, então não sabe quem é aquele. O que Axel faz então é salvar uma garota chamada Caitlin Fitzgerald, que foi pega ali no ataque do Venom. E logo em sequência, o Acesso parte até o universo Marvel atrás de alguém que possa ajudar na luta, e traz um herói acostumado com o Venom, o Homem-Aranha. Superman e Homem-Aranha se encontram, inclusive o Superman comenta que o uniforme dele tá um pouco diferente do que era da última vez. E é porque nessa época o herói voltou a ser o real Peter Parker mesmo. Confusões da saga do clone. Assim, com a sua experiência em enfrentar o vilão e sabendo da fraqueza do Venom ao som, o Aranha dá a dica ao Acesso para buscar uma arma supersônica no laboratório de Reed Richards. Passando por um portal rapidamente, ele volta e usando a arma, eles conseguem derrotar o Venom, resolvendo esse problema. O Acesso leva o Homem-Aranha com um Venom inconsciente de volta ao seu mundo, pensando que aquilo tinha sido um caso isolado, e que a sua primeira missão como guardião dos mundos foi um sucesso, esperando que tudo fique bem, e que isso
seja o fim. Mas ao mesmo tempo, o Doutor Estranho sentia que isso era apenas o começo. Um tempo depois, enquanto passeava com a sua namorada Ming, Axel é interrompido pela jovem Jubileu, inclusive deixando Ming desconfiada daquilo, fazendo ela ir embora dali e deixando seu namorado para trás. Acontece que Jubileu queria muito ver o Robin mais uma vez e pede para que Axel a leve até ele, prometendo que o ajudaria a explicar a situação para Ming depois. Relutante, Axel acaba aceitando, e como acesso, abre um portal onde leva a jovem ao encontro de Tim Drake. O Robin tá pelos prédios de Gotham, sozinho, numa noite chuvosa. O acesso diz então para que a jovem se apresse. Ela não pode ficar muito tempo ali ou uma catástrofe poderia acontecer. E para deixá-los a sós, ele se esconde da chuva numa cobertura próxima dali. O problema é que o Duas Caras andava por aquele lugar e ao vê-lo sozinho, nocauteia o acesso e parte atrás do Robin e da Jubileu, duas crianças sozinhas ali na chuva, frente a um dos maiores criminosos de Gotham. Os jovens conseguem fugir e atrair o Duas Caras para um lugar onde, usando a mesma técnica de disfarce que o Robin usou na Jubileu na história anterior, eles nocauteiam o vilão, bem a tempo do acesso retomar a consciência e ver o que aconteceu. Mas o problema não era esse. O problema é que logo em seguida o Escorpião surge, um vilão do universo Marvel ali em Gotham. Só que para isso, o Batman aparece e o assunto fica um pouco mais sério. Com um batarangue e alguns golpes, o Homem-Morcego vence o vilão, mas o acesso fica preocupado em ver que mais um ser do outro mundo tinha surgido ali. O problema é que ele não sabe o porquê isso vem acontecendo, então pede ajuda ao Batman, que aceita acompanhá-lo. O acesso volta ao universo Marvel levando a Jubileu e acompanhado do Batman. Primeiro, ele leva a garota de volta para a Mansão Xavier, e quando volta, começa a explicar ao Batman sobre o universo Amálgama, sobre como ele foi criado, porque as pessoas não lembram da existência disso. Os únicos que sabiam que o Amálgama aconteceu era ele e o Doutor Mistério, a mescla entre Doutor Estranho e Senhor Destino. E ele não queria que o Amálgama fosse separado, tanto que mandou buscar o acesso e levá-lo à sua torre naquele período. Com isso, o acesso lembra de um símbolo nessa torre, o mesmo símbolo que ele viu naquele prédio na frente do restaurante dos pais de Ming no começo da história. Então o melhor lugar para investigar esses ocorridos seria lá, no Sanctum Sanctorum do Doutor Estranho. O Batman e o acesso surgem, deixando o Doutor Estranho sem entender nada. E mesmo o acesso sentindo uma anomalia nele, o Mago Supremo não lembra desse universo Amálgama. Nesse instante, os X-Men aparecem ali, levados pela Jubileu. Os mutantes querem proteger o Doutor Estranho, enquanto o Batman diz que ele pode ser a causa dessas anomalias pelos mundos. E mesmo a Jean Grey sondando o Doutor Estranho telepaticamente e não encontrando nada, o Batman ainda desconfia. Isso gera um caos entre os heróis, e o Batman consegue se esquivar enquanto o acesso vai buscar ajuda e traz a Liga da Justiça. Claro que isso gera um conflito pior ainda, agora entre X-Men e a Liga. Só que enquanto isso, o Doutor Estranho sentia um conflito interno. Ele sente uma anomalia dentro de si e diz que o acesso estava certo. Do lado de fora, Ming, a namorada do acesso, vê aquela confusão desde o restaurante dos seus pais e o acesso vai tirá-la dali, mas sem conseguir dar muitas explicações do que realmente está acontecendo, ela parte frustrada, basicamente acabando com o seu relacionamento. Só que dentro do Sanctum Sanctorum, algo terrível acontecia além dos combates entre os heróis. O Doutor Estranho estava sendo consumido por uma energia. E nesse instante surge o Doutor Mistério, o Mago Supremo, protetor e ser mais poderoso do universo Amálgama. O Doutor Mistério estava escondido no subconsciente do Doutor Estranho, por isso o acesso sentia uma anomalia nele. Mas por não ser parte daquele universo, a Jean Grey não conseguiu senti-lo na sua mente. E ele tá ali agora para trazer de volta o universo Amálgama, para fundir os mundos de novo. E é isso que ele começa a fazer. O Doutor Mistério começa pelo Sanctum Sanctorum e inicia a fusão entre os heróis. Tempestade e Mulher Maravilha se mesclam, criando a Amazona mais uma vez.
Liga da Justiça e X-Men acabam sendo unidos. E todo o amálgama vai ressurgindo. O Acesso tenta impedir isso, mas com os heróis já ao seu comando, o Doutor Mistério prende Axel e o envia para o mesmo lugar que enviou o Doutor Estranho, para uma dimensão alternativa. O Doutor Mistério prendeu a forma astral do Doutor Estranho e o transporta entre dimensões para evitar que ele seja solto. Mas ele não ousou matá-lo porque o Doutor Estranho, queira ou não, é parte do Doutor Mistério. Por isso, o Acesso abre um portal daquela dimensão de volta ao Sanctum Sanctorum, levando a forma astral do Doutor Estranho, que já surge atacando. O Doutor Mistério só queria trazer o seu universo de volta, mas isso custaria a existência de outros dois universos, por isso ele deveria ser impedido. Então o Doutor Estranho incorpora no Doutor Mistério e de dentro para fora o força a acabar com essa mescla. Só que mais que isso, o Doutor Estranho usa a sua magia para recriar todo o universo amálgama, só que dessa vez contido. O Doutor Mistério vai viver e vai ter todo o seu universo de volta, mas numa espécie de recriação contida, num universo de bolso. Para eles, vai ser como se fosse um universo normal, assim como o universo da Marvel e da DC continuarão existindo sem serem afetados. Esse universo vai ficar aos cuidados do Acesso, o guardião pela passagem entre universos, e agora responsável por ter conseguido salvar os dois mundos do amálgama. Os heróis então agradecem e se desculpam pelo conflito que tiveram. Assim, Liga da Justiça e X-Men se tornam amigos. O Acesso leva todos de volta para seus devidos mundos, e finalmente tudo volta ao normal, até mesmo com Axel tentando ter uma vida comum. E sem o seu relacionamento com Ming, ele lembra de uma garota muito bonita que se interessou por ele. A Caitlin, a garota que ele salvou do Venom no começo da história. Assim, ele tem um momento de tranquilidade. Mas talvez esse sentimento de paz não dure para sempre. E é desse jeito que termina a história. A história começa algum tempo depois que Axel Asher já é o Acesso. Ele já passou pela grande crise que foi evitar que o Doutor Mistério criasse o universo amálgama mais uma vez. E nesse meio tempo, fazendo outros trabalhos como Guardião dos Mundos, ele já é bem mais experiente. Axel voltou a viver no universo Marvel, onde tenta reconquistar a sua ex-namorada Ming, já que não deu certo seu relacionamento com Caitlin no universo DC. Inclusive, para tentar reconquistá-la, Axel lhe conta com detalhes sobre tudo o que passou com a junção dos mundos e tudo mais. Só que é claro que, com algo tão absurdo, Ming não acredita. Mas independente dela acreditar ou não, ela presencia a história de Axel, porque nesse instante, Mantis dos novos deuses de Apocalipse do universo DC surge causando destruição. Ou seja, um ser de outro universo ali era um trabalho pro Acesso. O Homem-Aranha aparece para ajudar, mas ele tem dificuldades. Ainda mais quando o Fanático surge aproveitando para atacá-lo também. Por sorte, o Acesso já tinha agido e conseguiu levar a Mulher Maravilha até lá para ajudar. E unindo a força dela contra o Fanático e a habilidade do Homem-Aranha contra Mantis, os heróis vencem. O Acesso a agradece por ter aceitado ajudá-lo, e que bom que ela lembra dele do conflito anterior contra os X-Men. Mas a Mulher Maravilha comenta que não conhece ele. Ela só ajudou alguém que estava precisando. Sem entender muito, o Acesso deixa isso de lado e a leva de volta ao seu universo. O problema é que logo em seguida, ali surge uma nova ameaça. O Hulk está destruindo tudo no universo de si. O Acesso diz que o conhece e que vai ajudá-lo, já que na época era a mente brilhante de Bruce Banner que comandava o monstro. Mas nesse encontro, o Hulk não tem nada de brilhante, ele é só uma força de destruição. E quem aparece ali para ajudar a combater essa criatura desconhecida para esse universo é o Lanterna Verde Hal Jordan. Mas nessa época, Hal Jordan já tinha morrido, ele já tinha se tornado Parallax. Nada fazia sentido. Então, ao ver um jornal pelo chão, o Acesso percebe que ele não só se transportou de universo, mas também pela linha do tempo. Ele estava no passado.
O Acesso leva o Hulk de volta ao universo Marvel e pensa como ele pode voltar para o seu tempo. Era como se ele sempre tivesse esse poder, mas não sabe como controlá-lo. E ao abrir um portal para voltar, ele acaba indo mais pro passado ainda, encontrando até mesmo Jonah Hex num antigo universo DC. Inclusive, encontrando nesse tempo o Defensor Mascarado, um herói do passado do universo Marvel. O Acesso continua tentando abrir portais para voltar, passando até mesmo por épocas no futuro distópico de Dias de um Futuro Esquecido, mas com o encontro da Legião dos Super-Heróis ali contra um ataque de Sentinela. O Acesso tenta voltar e tudo parece pior. Ele parte por vários períodos do tempo, sempre encontrando integrantes de um universo no outro, até que ele é puxado por alguém. Por aquele mendigo do primeiro crossover, o mesmo que lhe passou os poderes para se tornar o Acesso. Ele comenta que Axel vem sofrendo de cronofebre, por isso essa bagunça temporal. Mas quando ele se acostumar com as viagens entre universos, isso vai passar. Nesse período, o mendigo ainda tá vivo, mas ele diz que ainda tá vivo. Ele sabe da sua morte porque ele se viu morrer. O mendigo nada mais é que o próprio Axel no futuro. E com a habilidade de viajar no tempo, ele tinha planejado tudo isso para passar os seus poderes para ele próprio mais novo. Por isso, ele também era um dos fragmentos dos dois mundos. O Acesso precisa de uma âncora, algo para se concentrar e voltar no seu período de tempo original, ou ele vai ficar perdido pela linha do tempo. O Axel Mendigo conta também que qualquer pessoa que ele encontrar nessas viagens temporais vai esquecer de tudo, como uma trava de segurança. Então todas essas interações que ele teve até agora serão esquecidas. O encontro dos dois ali pode ser catastrófico, por isso o velho Axel Mendigo se vai, deixando o jovem Acesso ainda com várias dúvidas, mas sem tempo para resposta porque nesse instante um tubo de explosão surgia, trazendo praticamente todos os deuses de Apocalipse, liderados por Darkseid. O tirano diz que quer que o Acesso se una a ele com o seu poder de atravessar os mundos e andar pelo tempo. Mas antes de qualquer resposta, aqueles deuses chamaram a atenção dos maiores heróis daquele mundo, os Vingadores. Só que esse era o passado, e a equipe era composta por uma de suas primeiras formações. Para ajudá-los então, o Acesso consegue abrir um portal para levar até ali uma das primeiras formações da Liga da Justiça. O problema é que a fabulosa Grace, aliada de Darkseid, afeta a mente dos heróis e coloca uma equipe contra a outra. Um grande conflito se inicia, mas o Acesso começa a dominar os seus poderes depois do conselho do seu eu do futuro. E agora, ao pensar e visualizar uma ação, ela acontece. Então, para resolver essa grande batalha, o Acesso imagina e traz até ali o maior dos super-heróis, o Superman. Nessa época, ele ainda era o Superman elétrico. E com as suas habilidades, o choque na mente de todos os tira do transe da fabulosa Grace. Só que enquanto isso acontece, Darkseid e os novos deuses de Apocalipse iam atrás de um aliado, de Magneto e a Irmandade dos Mutantes. Então, convencendo o mestre do magnetismo de que eles podem trabalhar juntos, os mutantes partem agora junto dos parademônios de Darkseid para combater os Vingadores e a Liga da Justiça originais. A confusão aumenta e o Acesso chama por reforço, transportando até ali a Turma Titã, a equipe dos parceiros mirins, basicamente os jovens titãs. Contudo, tomando uma proporção gigante, o Acesso transporta também os X-Men originais para ajudar. E com isso, Magneto retira os seus capangas, mas aparentemente isso era um grande plano de Darkseid. Logo em seguida, uma mensagem é emitida com o rosto de Magneto e de Darkseid pelo mundo, dizendo que os mutantes serão soberanos e quem não obedecer será destruído pelas forças de Apocalipse. Isso faz com que os heróis se juntem para lutar contra os vilões. Mas uma tensão acontece quando a Turma Titã tenta seguir um rumo e os X-Men outro. Então o Acesso tenta evitar uma briga e diz que para vencer eles precisam se unir. E assim, com um pensamento, ele simplesmente une Robin e Anjo, criando um amálgama, o Asa Vermelha.
Ou seja, assim como ele podia transportar seres só com o pensamento, o Acesso também podia criar amálgamas só com um toque. Com isso, os X-Men dizem que Magneto se esconde no asteroide M, então o Acesso tenta algo ousado. Ele transporta mais do que só uma pessoa para esse mundo. Ele transporta todo o satélite da Liga da Justiça. E a partir dele, os heróis podem se unir para atacar os vilões. Enquanto uma equipe ficava na Terra para conter os parademônios, outro grupo superpoderoso ficava no satélite para atacar Magneto e Darkseid. E para aumentar os seus poderes, o Acesso cria novas amálgamas, juntando Vingadores com Liga da Justiça e Turma Titã com X-Men. Só que ao se aproximar do asteroide M, são os vilões que invadem o satélite. Vilões que também foram mesclados. Como por exemplo uma amálgama entre Dentes de Sabre e Kalibak, ou Feiticeira Escarlate e Lashina. Isso deixa o Acesso confuso. Na teoria, ele era o único capaz de criar essas fusões, e no meio do conflito entre as amálgamas, ele entende. Darkseid tinha um outro acesso, um acesso do mal, vindo de uma linha do tempo onde Axel se uniu ao vilão. A ideia do Tirano era exatamente fundir os universos para que ele pudesse controlar todas as realidades. Por isso, todos os seus planos chegavam até esse ponto, onde ele espera que o Acesso se una a ele. Por isso, Axel tem duas opções agora: se tornar do mal se aliando a Darkseid, ou o rejeitando e morrendo no futuro como um mendigo num beco. Então, ele escolhe lutar. Isso faz o Acesso do mal atacar, e enquanto eles passavam por diferentes realidades bizarras durante esse combate, Axel tem uma ideia: a de se fundir com ele mesmo, se mesclando em um só mais uma vez. Então ao fazer isso, o Acesso rejeita Darkseid, porque no fundo, o bem venceu o mal. Mas o Tirano diz que já tinha se preparado para isso. Ele tinha mandado Mantis e o Fanático para o futuro para raptar Ming, a namorada de Axel. Ou seja, as ações do começo da história eram parte do plano de Darkseid, só que o Acesso os impediu quando juntou Homem-Aranha e Mulher Maravilha. Então nesse instante, por perceber que Darkseid queria controlar tudo e só o usou, Magneto se volta contra ele e o ataca, acabando com a parceria entre os vilões. O Acesso aproveita para desfazer a amálgama entre a Irmandade dos Mutantes e os Novos Deuses, e os aliados de Magneto se unem para combater Darkseid, mas o Tirano usa o seu poder para enviá-los de volta ao seu devido mundo. Assim, Darkseid se volta contra o Acesso, e quando Axel acha que vai ser morto, na verdade, ele só leva um sermão. Darkseid diz que eles são parecidos. Os dois controlam as suas realidades e usam outros para participar das suas batalhas. Só que o Acesso negou uma união. Mas para os Novos Deuses, milênios passam num instante. E independente do tempo que Darkseid tenha que esperar, ele vai conseguir corromper o Acesso. Assim, ele se vai, dizendo que em algum momento do futuro eles vão se reencontrar. Com isso, o Tirano admite a derrota e parte dali levando os Novos Deuses e os seus parademônios. Com o plano de Darkseid falhando, a luta terminou e tudo volta ao normal. Assim, o Acesso manda os heróis de volta e por mexer nas linhas temporais, nenhum deles vai se lembrar desse ou de qualquer outro encontro. Ninguém vai saber o que houve a não ser ele. Todos os conflitos serão esquecidos e Axel pode tentar mudar o seu futuro como mendigo de alguma forma. Mas antes, ele volta e se despede de Ming, porque eles não podem ficar juntos. Ele é o Acesso e deve cuidar da passagem entre os mundos. Pode até ser que ele volte quando você menos esperar, mas isso não vai ser tão cedo. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, lembrando que se você quiser ver os vídeos originais, o link para eles está aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.